Olá pessoal, neste vídeo vamos entender como funciona a tributação no imposto de renda pessoa física dos rendimentos de aluguel. Vamos tentar explicar algumas situações bastante comuns, que é, por exemplo, quando uma pessoa física aluga para outra pessoa física ou então quando uma pessoa física aluga um imóvel para uma pessoa jurídica. Como que se faz essa tributação? Também vamos falar sobre quais as despesas que podem ser deduzidas, quando é necessário recolher imposto pelo Carnê-Leão e como utilizar a ferramenta disponibilizada pela Receita Federal, chamada Carnê-Leão Web, que ajuda no cálculo desse imposto. Importante destacar que as orientações desse vídeo não levam em conta as recentes alterações da reforma tributária quanto a esse tema. Vamos enfocar na declaração do imposto de renda pessoa física exercício 2026, ano calendário 2025. Os rendimentos de aluguel são aqueles valores recebidos por uma pessoa física pela locação de um imóvel, como uma casa, um apartamento, uma sala comercial ou um terreno. Esses valores são considerados rendimentos tributáveis e, portanto, precisam ser informados no imposto de renda. Mas a forma de tributação ela muda dependendo de quem está pagando o aluguel. Vamos entender melhor cada caso. Primeiro, o caso do aluguel de pessoa física para outra pessoa física. Quando uma pessoa física aluga um imóvel para outra pessoa física, normalmente não há retenção do imposto de renda na fonte. Nesse caso, o próprio proprietário do imóvel deve calcular e pagar mensalmente o imposto, por meio do chamado Carnê-Leão. O imposto é calculado aplicando a tabela progressiva mensal do imposto de renda sobre o valor líquido do aluguel. Vamos para um exemplo prático. Imagine a seguinte situação. João recebe 6.000 por mês de aluguel de um apartamento. Se não houver despesas dedutíveis, esse valor entra na base de cálculo do imposto mensal. Nesse exemplo, como o valor ultrapassa a faixa de isenção da tabela do imposto de renda, João precisará recolher o imposto por meio do Carnê-Leão até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento. Uma parte importante é saber que algumas despesas podem ser abatidas do valor do aluguel, reduzindo a base de cálculo do imposto. Entre as principais deduções, podemos citar o IPTU, quando pago pelo proprietário, taxas de condomínio se forem responsabilidade do locador, comissão de imobiliária ou corretor quando há intermediação da locação, taxas de administração do imóvel. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Maria recebe 2.500 de aluguel, mas paga 300 de condomínio e 200 de comissão da imobiliária. O valor tributável será 2.500 menos 500, um total líquido de 2.000, ou seja, o imposto será calculado sobre o valor líquido e não sobre o valor total recebido. Para facilitar o cálculo do imposto mensal, a Receita Federal disponibiliza a ferramenta chamada Carnê-Leão Web. Ela funciona dentro do portal ECAC. Nessa ferramenta, o contribuinte pode registrar os rendimentos recebidos, informar as despesas dedutíveis e o sistema calcula automaticamente o imposto devido. Além disso, o próprio sistema gera o DARF para o pagamento e depois essas informações já podem ser importadas automaticamente para a declaração anual do imposto de renda. Isso reduz erros, facilita bastante o preenchimento da própria declaração. Na declaração de imposto de renda, esses rendimentos são informados na ficha Rendimentos recebidos de pessoa física /exterior, preenchendo lá todos os campos necessários. Agora vamos ver o caso em que a pessoa física aluga o imóvel para uma empresa. Aqui, a regra é diferente. A pessoa jurídica é obrigada a reter o imposto na fonte sobre o valor do aluguel pago ao proprietário. Ou seja, a empresa desconta o imposto e repassa esse valor diretamente à Receita Federal. Nesse caso, o proprietário recebe o valor já com o imposto descontado. Esse rendimento ele será informado na declaração anual do imposto de renda na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, discriminando todos os dados solicitados.
inclusive o valor antecipado a título de retenção na fonte. Então vamos recapitular. Aluguel recebido de pessoa física, imposto pago mensalmente pelo Carnê-Leão. Aluguel pago por pessoa jurídica, imposto normalmente retido na fonte pela empresa. Algumas despesas como IPTU, condomínio, comissão imobiliária podem ser deduzidas. E o Carnê-Leão Web ajuda a calcular e registrar esses rendimentos ao longo do ano. Entender essas regras é fundamental para evitar erros na hora de declarar. Até o próximo vídeo.